Olá, olá, tudo jóia com você? Estamos aqui para gravar mais uma aula, né? A quarta aula do nosso curso Liderança pelo Exemplo. Eu trago para vocês aqui o significado das palavras responsabilidade, autoridade, participação. Algumas pessoas desconhecem o significado dessas palavras e por isso atropelam as estruturas organizacionais, causando constrangimento, mal-estar aos sistemas, processos de trabalho, por não saberem onde termina o seu limite e iniciam o limite dos outros. Então vamos entender o significado de cada uma dessas palavras. E a primeira que nós vamos trabalhar é responsabilidade, né? O que é responsabilidade dentro de uma organização? Ela indica quem é na empresa ou na organização o responsável por determinadas tarefas, né, ou tarefa. O que significa responsabilidade também no dicionário? Responsabilidade é a capacidade de dar respostas às soluções ou aos problemas que lhes são dados. Então, a pessoa responsável é aquele que tem capacidade de solucionar ou de dar as respostas mais adequadas aos problemas organizacionais ou às atividades, né, da sua organização. A outra palavrinha aqui que muitas pessoas confundem é autoridade, né? Autoridade com responsabilidade e também com a participação. Então, a maior parte das pessoas, elas lutam e trabalham com a autoridade imposta, né? Não a autoridade conquistada pelo exemplo, que é a essência da liderança de resultados, né? Então, a maior parte tenta exercer uma autoridade mais tendenciando para o estilo de liderança democrático, né? Ou para se parecer mais com um chefe melhorado, não um líder de resultados. Então, o que significa autoridade dentro de uma organização? Significa que uma empresa formalmente lhe conferiu o poder necessário para executar o seu trabalho. Então, a autoridade significa isso dentro da organização. Um líder, um chefe superior na hierarquia lhe delega a autoridade para você ir até um determinado ponto, para você atuar dentro daquilo que é as suas atribuições, as suas competências dentro da organização, só até aquele determinado ponto que você tem a autoridade para modificar, para tomar decisões, e decisões que sejam assertivas. A outra palavrinha que é confundida entre essas três é a participação. O que significa dentro de uma organização, dentro de uma empresa, estar participando, né? Tem pessoas que estão envolvidas, mas que não estão participando, ou que estão participando e que não estão envolvidas completamente no processo de produção de resultados. Então, nesse significado aqui, ela é o que responde pelos resultados que se alcança. Então, se você participou, alcançou um resultado, né, e através do seu esforço, trabalhando em equipe, né, todos alcançaram ali o resultado, você participou dessa atividade. Então, a comunicação, dar feedback das atividades, tudo isso é requerido nesse processo de participação. E aí, às vezes, nós vamos para reuniões, que é um dos próximos tópicos que nós vamos trabalhar, as pessoas não participam, não dão seu feedback, não trazem a sua participação oral, da sua impressão daquilo que foi feito. Então, que fique claro aí para vocês. Autoridade, participação e responsabilidade têm significados diferentes. Então vamos agora para metas. E aí eu trago aqui uma ferramenta espetacular para que você possa estar criando metas claras, objetivas, alcançáveis, realizáveis, possíveis, que é o SMART, em inglês SMART.
Olha aqui que interessante, né? EMARP é a acróstica dessas palavras. Você tem que ter metas bastante específicas, claras, objetivas, para passar para os seus liderados, para que eles entendam, compreendam aonde você quer chegar. Essas metas têm que ser mensuráveis, elas têm que ser medidas, tem que ter indicadores que possibilitem vocês entenderem aonde estão e aonde vocês querem chegar, né? E aí tem que estar medindo isso constantemente para saber se vocês estão produzindo realmente o resultado quanto equipe ou organização, né? E aí tem que ser atingíveis. Por quê? Porque tem muitos líderes que criam metas astronômicas que, em vez de motivar os seus liderados, fazem desestimulá-los, né? Por quê? Porque eles olham para aquelas metas e se veem incapazes de conseguir alcançá-las. Essas metas têm que ser relevantes. De que adianta ter metas que não têm o mínimo pingo de relevância para as atividades organizacionais. Então, são metas aliadas, né, das metas globais da empresa ou da organização. Então, você vê alguns departamentos, e eu vou trazer aqui à luz um pouco mais de exemplos da iniciativa pública, que são departamentos que trabalham totalmente dissociado da missão, da visão da organização pública, né? Então são pessoas que afixam metas que não têm relevância nenhuma para o contexto global da organização. Então causam bastante conflitos dentro dessa organização, principalmente quando vão apresentar resultados, né? E tem que ter prazo, não adianta você ter meta se você não tem prazos claros, pré-estabelecidos. Tem que ter início e fim, criando vários pontos de referência. Então, lembrando, pois, você tem uma meta, tem que ter data de início e data de entrega dessa meta. Então, fica aí a dica, é muito fácil. Basta você criar uma tabelinha para toda meta que você fixar para o seu grupo, colocar dentro dessa perspectiva que você vai ter a possibilidade de estar mapeando, trabalhando as metas de maneiras organizadas, né? E possíveis de serem executadas e atingidos seus objetivos. Vou falar agora um pouco sobre reuniões. As reuniões são de fundamental importância quando você tem equipes de trabalho ou grupos na sua igreja, na sua escola. Então, as reuniões elas têm que ser momentos agradáveis, onde os participantes explanam sobre determinados assuntos, visando chegar a um senso comum, onde todos lucrem, ou todos saiam satisfeitos, onde todos saiam felizes, né? E aqui temos vários pontos positivos de organizações de reuniões que favorecem a produtividade dentro de um grupo. Então, as reuniões têm que ser energizadoras. O que é isso? Oportunidade para os colaboradores serem ouvidos, independente da sua hierarquia ou o tempo de casa. Aqui é sensacional, é você reunir todo o time, independente da hierarquia, independente do cargo que ele ocupe, dê oportunidade para que todos falem, para que todos participem, para que todos se sintam úteis nessa reunião. Reuniões, né, é uma excelente maneira de se comunicar, utilizando-se do feedback. E aí você é tanto uma via de mão dupla, é você dando seu feedback para a sua equipe e recebendo esse feedback da sua equipe, de todos ali dentro do ambiente, né? Agora é muito importante que não utilize-se de feedback direto. Se for chamar a atenção de um colaborador seu individualmente, chame-o individualmente, não no grupo, porque ao invés de você agregar, você termina desagregando. Reuniões desenvolvem a habilidade de liderança. É uma boa oportunidade para você se comunicar na frente dos seus colegas e aumentar a sua autoconfiança. Se você fizer isso com excelência, utilizando aí as dicas, as técnicas que eu trouxe nas últimas aulas, fica muito mais forte a sua liderança do grupo. E quanto mais reuniões vocês tiverem, mais se consolida a sua liderança. Olha, reuniões elevam o moral,
As pessoas querem saber o que está acontecendo no processo de resultados, de geração de resultados. Elas querem sentir-se parte importante desse processo. Então, trabalhe as reuniões para mostrar de onde vocês saíram, qual foi o ponto de partida, onde vocês estão e quanto tempo vai levar para você alcançar aquilo que vocês querem. Isso termina deixando as reuniões mais produtivas, mais energizadoras e com muito mais resultados positivos. Agora, olha aqui as maneiras de deixar as reuniões extremamente improdutivas, são os pontos negativos. São reuniões sem foco, né, que não atingem o propósito almejado, e aí nós podemos citar aqui vários exemplos, ou a maior parte de nós já teve a oportunidade de participar de reuniões que enchiam o miolo de pote, né? Ou seja, você entrava na reunião de uma maneira e saía às vezes da mesma maneira ou pior dela. Reuniões em excesso, é melhor ter menos reuniões e mais produtividade nas mesmas. Às vezes as reuniões, além de ser extremamente ruins, ainda tem reuniões em excesso, né? Despreparo para as reuniões sem pautas definidas, informações desnecessárias, né, para a tomada de decisão ou comunicações eficientes, né? Então tem muita gente que entra para uma reunião sem essa pauta, sem ter o primeiro passo, o segundo passo, aquilo que vai ser discutido dentro da reunião, e pior ainda, né, não leva isso impresso para entregar para os seus colaboradores com antecedência ou no momento da reunião, para que isso fique muito claro. Então, desperdício de tempo nas reuniões. Rapaz, a gente participa de cada reunião que demora a começar e demora a terminar. Isso é extremamente frustrante. Além de ter reuniões onde as pessoas ficam atacando umas às outras, né, apontando os seus defeitos e tornam verdadeiros ambientes para conflitos de relacionamento. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês algumas maneiras para vocês melhorarem as suas reuniões significativamente. E a primeira que eu trago para você é: esteja preparado. Quanto mais preparado, melhores serão as suas reuniões e melhores serão os resultados, né? Tenha agenda, né, ou pauta, uma lista de tópicos a serem abordados na reunião. Porque se você não tiver essa lista de tópicos, fica ruim, né? Você perde o foco, perde aquela sistematização para a proposta de solução de um problema, e aí, meu amigo, é complicado. Comece e termine na hora marcada. Eu já falei aqui para vocês que não existe coisa mais frustrante do que ficar esperando muito tempo sentado, esperando que os outros cheguem, que a reunião inicie, e ainda termina depois do horário, muitas vezes. Eu participei de reunião que era para durar 1 hora e a reunião durou 4 horas. Né? Isso aí é extremamente frustrante para aqueles que prezam pela disciplina, pela assiduidade, e terminam descaracterizando esses profissionais, eles mudando seu comportamento, o que vai influenciar nos resultados negativos aí para a sua organização, para o seu departamento. Tenha menos reuniões, né? Convoque reunião quando o número permitir o número máximo de eficiência e eficácia nas explanações. Eu gosto muito de trazer aqui a visão, né? Jesus Cristo tinha uma equipe composta de 12 pessoas, e hoje está comprovado cientificamente que o número máximo de pessoas reunidas em um ambiente para ter a máxima aproveitamento daquilo que se é explanado é 12 pessoas. Inclua em vez de excluir. Ouça todas as ideias e procure selecionar os melhores ou as melhores, né? Então aqui é você praticar a liderança democrática. Ouça todo mundo, anote e depois tome decisão em grupo, né?
A responsabilidade compartilhada, ela fideliza o seu liderado para suas ideias. Mantenha o foco, né? Siga a pauta da reunião, não deixe espaço para assuntos gerais. Nós temos muitos colegas que são sabotadores, trazem assuntos que não tem nada a ver, né? E aí termina destoando aquilo que foi planejado. Então, controlar esses pregadores do mal dentro dos ambientes das reuniões. Reúna e distribua as ações, distribua as responsabilidades para mais participantes, registre as decisões tomadas. Olha, tem que ter uma memória de reunião, não adianta fazer uma reunião sem anotar nada, sem gravar o que foi dito, e depois de ter essa memória de reunião, colocar todos para assinar. Seria semelhante a uma ata, né, que se faz em uma instituição, você ter uma ata de reunião de todos aqueles, onde todos eles assinam para que seja oficializada aquelas tomadas de decisões dentro daquela reunião. E por último, obtenha o feedback, solicite a opinião dos participantes. Pode ser uma avaliação verbal ou através de formulários de avaliação, né? E aí entra aqui a questão. Nós temos hoje ferramentas que você basta enviar um link para as pessoas e as pessoas avaliam a reunião ou avaliam tudo aquilo que foi dito de maneira anônima, e você tem aí um retrato preciso e verdadeiro do que foi aquele evento, aquela reunião que você teve com seus colaboradores. Então fica aí para trás o tema reuniões, e tem muito mais conteúdos. Eu só simplifiquei aqui e trouxe para vocês ferramentas que são mais fáceis de serem trabalhadas. É só sistematizar aí, observando a maneira que foi colocada. Se você tiver tudo que eu passei para você, vai ser fácil de você organizar suas reuniões. Nós temos aqui reconhecimento e recompensas, mas eu nem sabia que eu tinha que reconhecer que os meus colaboradores prestaram um excelente trabalho. Eles já recebem dinheiro para isso. Para quê? O dinheiro já é o reconhecimento máximo por as funções que ele desenvolve. Recompensa? Para que recompensa, né? E aí são ferramentas que podem triplicar, quadruplicar, né, se multiplicar de maneira exponencial os resultados organizacionais. Então nós temos aqui os principais motivadores. Como que você vai recompensar, né, os seus colaboradores? E eu vou te trazer aqui o que é os principais motivadores. Olha só. Agradecimento verbal, né, feito pelo gerente ou pelo líder, pelo coordenador, né, diretor, pelo presidente. Agradecimentos por escrito, né, pelo líder. É você escrever, fazer um cartãozinho, mandar no WhatsApp, né, os agradecimentos por escrito. Isso valoriza o cidadão. Foi feita uma pesquisa há alguns anos atrás, e um dos maiores fatores de motivação dentro da organização não é nem o salário que a pessoa recebe. A maior recompensa que o colaborador ele recebe é esse reconhecimento pelo trabalho bem desenvolvido, né? Pelas atividades que ele, com esmero, ele buscou realizar e foi reconhecido porque fez, né, com perfeição. Promoções por desempenho, isso é sensacional. Vou te promover porque você é excelente, você é espetacular, você merece uma promoção. Elogios em público. Infelizmente, as reuniões não são utilizadas para elevar o moral, elas são para puxão de orelha, né? Lá se vem a cacetada do dia. Então, a maior parte dos líderes utilizam esses momentos preciosos que poderiam ser energizadores, não para elevar o moral dos seus colaboradores, mas para descer a borracha, né? E aqui eu vou mostrar para vocês estatísticas que os chefes raramente recompensam seus colaboradores.
58% raramente ou nunca receberam agradecimento verbal. Olha, 58% das pessoas que trabalham nos grupos ouviram dos seus líderes agradecimentos verbais, nunca, né? Então, a maior parte das pessoas não foram elogiadas, não receberam palavras de gratidão pelo trabalho bem feito. 76% nunca receberam agradecimentos por escrito. 78% raramente ou nunca receberam promoções baseadas em desempenho. Olha que loucura, né? Eu trabalho no serviço público e eu posso constatar que talvez o serviço público seja superior a esse percentual. 81% raramente ou nunca receberam elogios em público. Eita, né? Ou seja, numa reunião, vem aqui que eu quero te dar um abraço, você é sensacional. No 81% nunca tiveram essa dádiva. 92% raramente ou nunca participaram de reuniões para elevar o moral. Olha que coisa, né? O que eu falei ali ainda há pouco. Só 8% aí das pessoas participaram de reuniões que elevaram o seu moral. A maior parte das reuniões era para puxar a orelha, né? Então, eu trago aqui 4 chaves para tornar eficazes as recompensas. A primeira essa recompensa deve especificar o comportamento que está sendo recompensado. Informar que o comportamento similar acarretará em recompensas similares. Olha que sensacional. Então, você vai recompensar alguém por algo que ele fez, seja seu filho, seja o seu liderado na igreja, seja o seu liderado na organização, né? Aquela recompensa, ela tem que ser especificada, né? Tem que ser especificado o comportamento que levou aquele presente, aquele brinde. 2, deve-se oferecer a recompensa com sinceridade. Por quê? Porque nós, algumas vezes, eu, por exemplo, já vi pessoas sendo recompensadas. Por quê? Porque estava tendo ali uma puxação de saco, né? O cidadão estava ali utilizando-se daquela recompensa para motivar, para massagear o ego do chefe ou de alguém que poderia lhe promover lá na frente. O 3, né? Deve-se oferecer a recompensa em tom positivo. Nunca faça uma reprimenda imediatamente após o elogio. Tem gente que dá o presente, hoje fulano está recebendo esse presente porque foi uma pessoa espetacular. Amanhã, se ele fizer coisa diferente, eu vou descontar do salário dele. Termina anulando aí a recompensa. E aí nós, pais, professores, líderes, gestores, às vezes incorremos nesses erros. Hoje você está recebendo uma recompensa, mas amanhã você pode receber não a recompensa, mas uma reprimenda, um castigo, caso as coisas não saiam da mesma maneira, né? E aí nós vamos para 4, que é conceder a recompensa o mais próximo possível do acontecimento que a provocou, né? Grande parte do impacto do prêmio se esvai quando eles são entregues meses depois do acontecimento que se quer reforçar. Então tem gente que entrega às vezes meses e meses depois e aí perde o sentido a entrega daquela recompensa. Então fica aí a dica, essa foi a nossa 4ª aula, ainda vou trazer mais alguns conteúdos para vocês, pro bônus, né, depois dessas 5 aulas, e aqui a aula foi só 25 minutos, por quê? Porque na aula ao vivo nós temos muito mais possibilidade de conversar, de trocar experiências, né? E aqui eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês nesse curso de liderança pelo exemplo e falar para vocês que na semana do dia 10 a 14 nós estaremos com um novo curso. Não deixe de participar
Vai ser um prazer tê-los novamente participando deste evento. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo curso online.